aduba, ela morre. E a mulher é assim também. Se a mulher, todos os dias, quando nós acordamos, a mulher necessita disso, de uma palavra que vai trazer motivação para ela, que vai deixar ela mais para cima, aquele dia dela, né? Quantos aqui gostam de ouvir? Minha amada, como você está bonita hoje, já ganhou o dia. Como você é linda, já ganhou o dia. E muitos de nós não ouvimos isso. Muitos de nós não ouvimos isso. E aí assim a gente vai, nós mesmos vamos olhando para o espelho e vamos falando, meu Deus, eu sou feia, ninguém diz que eu sou bonita, ninguém diz que eu sou linda, como eu sou feia, e aí pega a raiva do espelho e joga um pano nele, né? Fica com raiva de olhar no espelho, se tem dentro do guarda-roupa, fecha a porta, tranca com chave para não olhar. Já agora eu não quero nem olhar para o guarda-roupa, porque se eu olhar para mim, vai ver que eu sou feia também. Não é assim? Mas não é dessa maneira. Nós temos que nos olhar. Quando nós olharmos para o espelho, nós temos que entender que foi Deus que nos criou. E se Ele nos criou, Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Automaticamente nós somos tão belas e tão lindas quanto Ele. E nada, ninguém pode dizer o contrário para nós. E é assim que nós temos que nos sentir. Quando olharmos para o espelho, quando formos nos arrumar e falar, meu Deus, eu sou lindona. Viu? Agora que ele se arrumar e fala, eu sou lindona. Hoje eu fui me arrumar, a hora que eu olhei, o que eu vi no espelho? A testa borrada com a tinta preta que eu tinha passado. A orelha está um pouquinho ainda, né? Assim, borrada. Eu falo, meu Deus, agora eu vou cobrir, né? Porque mulher tem esse negócio aí que dá para cobrir. Mas nós temos tantas técnicas hoje, né, para ficar bonita, não tem como ficar feia, gente. A mulher não é feia, ela é linda. E não tem como a mulher ficar feia. Eu digo que eu tenho grandes aliados lá na minha casa. Sabe quais são? Rímel, pancake, sombra, lush. Vocês não usam não, né? Glória a Deus, vocês são tudo lindos, assim, natural. Ninguém usa isso, só eu que preciso, né? E aí, quando teve uma pastora que foi ministrar lá na nossa igreja, eu achei muito interessante aqui, que ela disse que nem Salomão, em toda a sua glória, não tinha escova definitiva, não tinha pranchinha, né? Hoje nós temos, gente, a flor fica mais linda ainda, né? A mulher sofre, né? Com a causa da depilação, arranca aquele trem que dói mais, e arrancar os bichos da unha quando vai fazer. Mulher sofre, gente, para ficar ainda mais bonita, porque Deus já fez ela linda. E ela usa isso, Deus nos deu essa condição. De usarmos aquilo que nós podemos ter esse recurso de ficar melhor ainda. De nos cuidar, de nos amar. Nós temos que nos amar. E de que maneira sabe por que nós temos que nos amar e nos cuidar? Porque nós somos obra-prima de Deus. E se nós não nos amarmos, não nos cuidarmos, Ele vai se entristecer. Então nós temos que nos cuidar mesmo que possa a orelha de preto. Mesmo que você queime a ponta do cair, a Bia não, né? A Bia da dança não veio. Cheguei, ela estava com a ponta da orelha queimada. Aí eu falei assim, minha filha, o que foi isso na tua orelha? Ai, estava me arrumando para encher a orelha. Queimei a orelha. Vaidade da mulher, né? Mas é uma vaidade gostosa, que deixa, não é exagerada. É uma vaidade que a gente necessita dela para nos cuidar, para nos sentir amada. E Deus todos os dias me faz sentir dessa maneira. E esses dias eu estava lá em casa e falava assim, meu Deus, meu marido quando estava em casa, ele todo dia ele falava para mim, eu te amo, você é linda, eu falava, né? Mulher entende isso? E esse da mulher, para dizer tipo assim, vou dizer que eu nem liguei, mas lá dentro, né? Vou dizer que eu nem liguei, né? Porque ele falou, mas lá dentro ficou com o ego, né? Lá em cima. E aí, esses dias, eu estava lá em casa sozinha, e eu falei, gente, quando ele estava aqui, pai, eu achava ruim, porque ele dizia, linda, ele ia falar, sou mesmo, né, amor? Sou mesmo, olha, amor, tá vendo? Não teve Deus deu sorte não, porque Deus nos te abençoou, né? Deus nos abençoa, nos deu uma sorte, Deus nos dá a bênção. E aí agora não tem, porque Deus levou ele o ano passado, levou ele em novembro do ano passado. Está lá agora no jardim esperando eu chegar para revezar com ele, porque ele também era muito lindo.
E o Senhor levou. E eu já fico, eu me senti essa semana, olhei no espelho, eu acredito que a pastora Estela muitas vezes também, né, pastora? Às vezes tem vontade de se arrumar. Vou me arrumar pra quê? Agora não tem mais marido, né? E eu falei para as meninas, não vou nem tomar banho, porque vai me cheirar de noite. Não vou nem tomar banho, meu marido não tem marido mais para me cheirar de noite. Misericórdia, o que é isso? Né? Mas aí o que acontece? A gente vai perdendo aquilo, né? De se cuidar, de entender que nós somos essas flores, que nós somos essas preciosidades. E aí, quando essa semana Deus fez essa ministração, Ele fez eu entender como nós somos queridos por Ele. Como Ele nos ama, como Ele cuida de nós, como Ele trata de nós, como Ele se preocupa com cada uma de nós. E aí, então, eu comecei a me arrumar, né? Vou me arrumar. É para o Senhor, pai. E agora, tá bom? Sim. E às vezes eu olho no espelho e falo, acho que ele não vai gostar. Né? E agora ele é meu marido, ele é meu esposo. Então eu olho no espelho e falo, pai, tá bom assim? Não. Então vou mudar a minha roupa. Vou pôr outra. E agora, pai, tá bom assim? Então agora eu tenho ele, que é meu companheiro, que para quem eu me arrumo, para quem eu olho, para quem eu olho. E eu consigo sentir essa presença lá dentro de casa. Eu consigo sentir esse cuidado. Eu não consigo me sentir só às vezes quando vem a saudade, vem abaixo aquela saudade, aquela ausência. Eu falo, pai, eu não posso sentir isso, porque o Senhor está aqui comigo. E eu tive um sonho muito lindo semana passada. Um sonho de que um rapaz entrava no meu quintal, muito lindo. Né? Muito lindo entrava no meu, eu não posso falar, né? A gente traz e a gente fala, muito lindo. E tinha um cabelo bem cacheadinho, alto, branquinho. Ele estava com uma camiseta bem clarinha, uma camiseta branca. Pode falar mais. E aí, quando eu me aproximei, tinha uma outra discípula passando por uma tribulação e ele, assim, colocou as mãos nos ombros dela e falou, por que você chora? Eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Eu não te deixei, nunca te desampararei, nunca te deixarei. Eu cuido de você de dia e de noite. Eu olhando aquela cena, né? Deus, né? Um gato, né? Querendo entrar no meu terreno. Aí eu falei assim, não, se você é Deus, e comigo? O que você tem feito? Desafiei Deus, né? Se você é Deus, e comigo, o que você tem feito? Que ele deu um pulo do chão para cima do telhado da minha casa. Eu falei, mãe, esse não é Deus, é o Homem-Aranha, né? Pulou lá para cima do telhado, uma atriz. Pulou para cima do telhado da minha casa. E ficou bem assim, como um anjo, guardião. E aí ele falou assim para mim, sabe por que você... Aí eu falei assim, cadê você, Deus, que eu não te vejo? Eu não te vejo nas minhas dificuldades, eu não te vejo nas situações que eu passo aqui dentro da minha casa. E comecei a falar para ele. Aí foi quando ele deu o salto e ajoelhou, e ele falou assim para mim, sabe por que você não me vê? Porque eu estou aqui sentado acima do telhado da sua casa, guardando você e teus filhos. Amém. Eu não saio daqui porque eu estou guardando você e teus filhos. Amém. De dia e de noite. Aquela paz, aquela calma que você sente é porque eu estou guardando. A preocupação não era que ele começou a falar, e eu comecei a chorar, e eu acordei, eu queria dormir de novo, que eu queria ver Deus de novo. E aí eu acordei bem naquele dia, e não contei aquilo para essa moça. Passou uns dias, ela me ligou, eu esqueci de contar para ela a correria do dia a dia. E aí um dia ela me ligou e falou assim, me diz alguma coisa boa, porque eu estou tão aflita, meu coração, o marido dela deixou ela. Meu coração está aflito, eu não aguento nem trabalhar, eu não quero trabalhar, chorando. Eu falei, para de chorar e me liga de novo, porque eu não estou conseguindo falar com você. Acalma, respira, depois você volta a me ligar. Aí ela respirou, voltou a me ligar, eu comecei a conversar com ela, mas não lembrei de sonho. No meio da conversa, eu falei para ela, sabe quem é contigo? Ela falou, não, foi Deus. E muito, meu filho, porque ele veio no meu sonho abraçar você, lá no meu sonho desafiei ele. Aí ela falou que era tudo que eu queria ouvir hoje. Saber que ele realmente estava comigo diante dessa situação. E ele não nos deixa, queridos, porque ele nos quer ao lado dele, como jardineiro. Ele quer todas as flores ali ao lado dele, contemplando ele, voltadas para ele, viradas para ele, adorando ele. Porque quando ele olha para nós, ele nos vê ali dispostos
abençoa, e Ele nos presenteia, e Ele começa a cuidar de nós cada vez mais. E Ele está assim do nosso lado. E como muitas vezes a gente falando do vaso, nessa noite eu creio que Ele não vai nos quebrar, mas Ele vai nos tratar em muitas áreas da nossa vida. Muitas vezes a gente, por algumas situações, a gente deixa de olhar para o Senhor. A gente esquece dele e passa a achar que o nosso problema é maior do que ele. Que ele não vai dar conta, que ele não vai conseguir. Mas nessa noite ele diz para cada um de nós que ele é maior do que todos os problemas, todas as dificuldades, tudo que possa surgir nas nossas vidas. Ele é poderoso o suficiente para agir naquela situação que você tem passado. E nessa noite Ele vai entregar as tuas mãos o teu milagre, a tua vitória, como nós vimos aqui, como nós cantamos um milagre esta noite. É o milagre que Deus vai entregar na tua vida, vai entregar na tua família, nas tuas finanças, nos teus negócios. Porque Deus Ele quer tratar, Ele quer nos entregar as bênçãos que Ele tem para as nossas vidas. Sabe por que Ele vai nos tratar, amados? Sabe por que Ele vai regar, Ele vai levar, Ele vai retirar aquelas pedras que estão deixando aquela forma feia, Ele vai tirando. Muitas vezes é o pecado, porque nós somos pecadores, nós pecamos em pensamento, em atitude. E nós buscamos a perfeição, nós buscamos a paz de Deus todos os dias. E Ele vai começar a nos tratar, Ele vai começar a cuidar de cada um de nós, Ele vai começar a arrancar toda aquela dor, Ele vai começar a arrancar tudo aquilo que machucou aquela flor. Às vezes eu não sei, eu não conheço a vida de vocês, mas de repente você recebeu uma palavra que te feriu a tua alma, que feriu o teu coração, e automaticamente essa flor não consegue mais te olhar, essa flor murchou. Mas nessa noite Deus arranca essa palavra que trouxe tristeza no teu coração. E Ele leva embora, e Ele começa a colocar no teu coração palavras doces, dizendo que você é uma mulher valorosa, dizendo que você é uma mulher preciosa, dizendo que você é uma mulher prudente, dizendo que você é uma mulher sábia, dizendo que você é uma mulher conquistadora, dizendo que você é mais do que vencedora, porque Ele ama cada uma de nós, Ele nos ama, e Ele vai tratar cada uma de nós. Amém. E no momento certo, queridos, quando essas flores estiverem todas prontas, quando essas flores estiverem todas preparadas, Ele correrá cada uma delas. Amém. E chegará esse tempo. E eu quero fazer parte, eu quero ser participante desse tempo, em que o Senhor olhará todas aquelas lindas flores daquele jardim, preparadas para que Ele colha, e Ele então coloque dentro do jardim, dentro do castelo, dentro daquilo que está preparado para cada uma de nós, ao lado dele. Porque Ele vai nos colocar ali, ao lado do Pai, no trono. Ele vai colher todas aquelas flores, para que nós possamos então embelezar novamente aquele jardim. Que um dia Satanás lá atrás fez com que aquele jardim caísse. Mas Deus está tratando cada uma dessas flores. Tem tratado cada dia, cada uma de nós. E vai nos preparar para que nós possamos buscar outras flores, para que nós possamos sair às ruas buscando outras flores, porque eu creio que é um novo tempo aqui para a Batista da Vitória. É um novo tempo sobre a vida da liderança dessa igreja, onde essas mulheres, que são flores do jardim de Deus, sairão pelas ruas, conquistando vidas do Senhor, conquistando mulheres, declarando sobre a vida delas, que elas também são flores preciosas no jardim de Deus. Amém, queridas? Agora olhe para quem está do teu lado. Pergunta para ela: como você está, minha flor? Agora tem um varão, né? Você não vai perguntar para ele como você está, minha flor. Você vai falar para ele como você está, meu príncipe. Hã? Está vendo? Para o varão você não vai